Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Do lugar que é a nação-ilha da Islândia. O tour começou há muitos dias. A beleza foi óbvia, a terra falou. Os guardiões das rochas dos canyons se afastaram, permitindo a canalização correr. É uma coisa estranha para se dizer, mas esta terra compreenderia. Pois, como eu disse a vocês anteriormente, esta terra tem aspectos multidimensionais que permitem-na falar. E tão frequentemente, estas falas manifestam-se como entidades, como acontece em tantas outras terras. É a única coisa que faz sentido para um ser humano. Quando ele sente uma personalidade e aquelas consciências que tem, então, de alguma forma, dá uma forma a ela. Aqueles poderiam rir disso, eu direi, vocês fizeram isso, humanos, desde sempre. Em sua espiritualidade, quando um anjo vem até você, ou que você pensava ser um anjo vindo até você, você não tinha nenhum conceito de como poderia ser. É uma essência multidimensional que move-se através de paredes e amedronta até mesmo você. Nós já dissemos isso antes. Quando um anjo vem e há coisas para dizer, a primeira coisa que ele diz é: não tema, não tema. Por que uma consciência bela e absolutamente estelar seria algo para se temer? E a resposta é: porque parece diferente, e é diferente. Vocês colocam peles e asas neles para fazê-los palpáveis. E é isso que as sociedades fazem com todos os elementais, que eles não podem entender, mas precisam ter uma forma. Em alguns lugares, em alguns países, é tão belo que ele se sustenta século após século após século. E é isso que aconteceu aqui. E então, aqueles que estavam no tour tiveram a oportunidade de vê-lo, senti-lo, e se eles quisessem, eles poderiam compreendê-lo. Sempre há o livre-arbítrio para acreditar ou não. Mas é isso que este grupo recebeu. A Terra falou com eles em muitos lugares, de muitas maneiras. Os elementais, incluindo toda a água, até mesmo aquilo que está entre o gelo. E então nós parabenizamos aqueles que são guardiões desta terra. Não é um acaso para os islandeses estarem aqui, de forma alguma. Alguns poderiam dizer, em uma nação que tem tão poucas pessoas, o que eles podem fazer para mudar o planeta? E a resposta é a mesma que eu já dei tantas vezes para outras sociedades, mas esta é uma ilha. Esta eu diria para vocês, mantenham-na pura, prístina. Observem muito cuidadosamente por aqueles que poderiam retirar de você. Mantenham aquilo que são suas tradições, mesmo que aqueles que girarão seus olhos dirão, mas nós não acreditamos nestas coisas, pois atualmente são dias modernos. Eu diria a vocês, os elementos da Terra são muito modernos. Eles têm estado aqui desde sempre e estarão aqui até que a Terra vá embora. Isso é o quão moderno, eles estão sempre no agora e eles sempre terão nomes. E se você ouvir, eles sempre falarão com vocês. Neste momento eles estão dizendo, mantenham-na pura. Mantenham-na pura. Esta é a última canalização nesta grande terra. E nesta sala eu falei sobre o vírus que continua a mover-se pelo planeta. E você pode voltar e ouvir a mensagem número 1, pois eu não vou revê-la tanto assim. Mas há aqueles agora, conforme cresce, que estão dizendo coisas como: Cryon, por que isso está acontecendo com o planeta que supostamente deveria ir para uma área de consciência mais elevada? Como isso poderia ser?
E eu direi: você realmente tem ouvido as canalizações? Você realmente tem lido as mensagens? 2 passos adiante, 1 passo atrás. Vocês estão atualmente no passo atrás. O que vocês pensavam que seria? Como seria? Você acha que poderia simplesmente ser uma caminhada no parque, como se diz? Ou quando todo um planeta muda de consciência? E a resposta é que vocês não trouxeram isso como uma punição. E há tantos que vão diretamente para este lugar. E eles pensarão que, devido às doutrinas que eles estudaram e todas as escrituras que eles leram, que Deus é um Deus que pune. Portanto, vocês devem ter feito algo horrível. E se esta fosse uma purificação? E se este fosse um trunfo? E se, quando o pó se limpar, esse planeta será diferente? E se? Ele muda a estrutura geopolítica, muda o que as pessoas pensam, porque eles conhecerão de uma verdade muito maior quando acabar, que eles não sabiam antes de começar. E esta foi a dica que eu dei a vocês antes, coisas para olhar, e eu direi novamente: as doenças não são políticas, elas fazem o que elas fazem. Observe, examine, reveja, veja de onde ela veio e para onde ela foi primeiro. Isso conta uma história. Conta uma história muito maior que vocês não gostarão mais tarde. Mas por agora, há muitos que estão dizendo adeus aos antigos, aos mais velhos. Por agora, há uma grande tristeza. Por agora há medo. Eu já mencionei tantas vezes, por tantos canalizadores foi mencionado. A pandemia não é de doença, é de medo. E o medo se espalha. Um medo que poderia tocar você de certas formas mesmo. A grande maioria se recuperará total e completamente. Isso será mostrado ao longo do tempo, mas ainda assim, isso deixará vocês com medo. E então a pergunta é esta, não porque ele está aqui, não o que fazer a respeito de se livrar dele, porque isso passará. Passará. A pergunta é realmente essa: o que você deveria fazer, trabalhador da luz, agora? Qual é a tarefa de um trabalhador da luz? Há muitas coisas que eu poderia dizer agora, algumas das quais fazem sentido para vocês, outras não. Pai, você não nos disse que isso estava vindo. Meus queridos, o que acontece aqui é com o livre-arbítrio. Está no campo, não é garantido, não é 100%. E vocês tinham controle sobre se isso aconteceria ou não. E vocês verão isso mais tarde. E há aqueles que literalmente tentaram impedir isso, e vocês verão isso mais tarde. Mas ele está aqui mesmo assim. Se eu tivesse dado a vocês o potencial, o que isso teria alcançado? E a resposta é medo. As predições que eu dou a vocês são aquelas que eu vejo manifestadas de uma sociedade que amadurece em transparência, em compaixão, um planeta melhor, 2 passos adiante, 1 passo atrás. O que você deveria fazer, trabalhador da luz? Eu direi agora, ouça. É por isso que você está aqui. Número 1, permaneça seguro, permaneça seguro. Porque você não será capaz de alcançar muita coisa com doença. Permaneça seguro. Não é tão difícil, permaneça seguro. E conforme isso continua acontecendo, esteja consciente daqueles ao seu redor, que estão cruzando os braços e encurtando sua extensão de vida devido ao medo no qual eles estão, sem saber o que fazer a seguir, e indo de um lugar para lugar, e se perguntando o que aconteceu com eles, com sua família, com esse planeta ou este país. É aí que vocês entram. E vocês os suavizam, você dão a eles compaixão e histórias se você precisar. Conforte-os, esteja com eles, para que eles possam ver que você não está com medo, mas você está seguro. Que você está usando bom senso em todas as coisas, permanecendo seguro. E sabendo que esta é uma coisa que passará e não é para sempre. E o que quer que aconteça hoje, vocês sairão disso amanhã. É isto que os trabalhadores da luz fazem. Este é o farol que está na rocha. E eu já disse antes, ninguém sabe o nome do farol, no entanto, ele salva tantos navegadores, marinheiros,
Eles veem a luz e eles contornam, e eles sabem que onde há luz, há segurança. Você é um farol. E é isso que nós diremos quando for perguntado nos próximos meses, várias vezes, e qualquer pergunta e resposta, estas são as respostas. E essas continuarão a ser as respostas. Não importa quais sejam as perguntas, incluindo o porquê eu. E a resposta é: se você é um trabalhador da luz, eu acabei de dizer a você por que você. De forma que você possa mudar, para que vocês possam temperar, para que vocês possam salvar vidas ao confortá-las. Porque há tanto medo aqui. Eu direi o que esse planeta está aprendendo agora. Eles estão aprendendo muito a respeito da mídia e seu papel. Eles estão aprendendo como a mídia pode fazer as coisas piores. Eles estão aprendendo como a mídia pode retirar vidas ao amedrontar as pessoas até a morte. É isso que eles estão aprendendo. Vocês sairão disso um lugar melhor. Jornalistas, revejam o que aconteceu e pensem sobre estas coisas e em sua profissão de informar, e pergunte a si mesmos o que vocês fizeram, que é bom para o planeta hoje. E se isto for ocorrer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, no futuro, o que você faria de forma diferente? E vocês terão respostas. Está começando a revelar um planeta mais compassivo. Ouça, há aqueles que estão preocupados de que haverá coisas impressionantes, especialmente em certos países, onde eles vão reunir suas armas, eles vão reunir um lugar e manterão sua posição, porque eles esperam que o público vá atacar procurando comida. E se eu dissesse a vocês o oposto? E se isto fosse tornar um planeta mais suave, mais compassivo agora, onde os vizinhos estão ajudando vizinhos e pessoas estão lendo uns para os outros a 1 metro de distância, diferente de qualquer tempo na história do planeta, olhando uns para os outros e dizendo: nós vamos atravessar isso, nós amamos você, nós estaremos bem, nós te amamos. Se você precisar de ajuda, deixe-nos saber, faremos o melhor sobre as circunstâncias. E há muito poucos que dizem: bem, onde está minha arma? Não hoje. Não hoje. Esta é uma das maiores diferenças. Quando os historiadores escreverem o que aconteceu com esse planeta, haverá livros cheios com o que eles não esperavam, bem como o que realmente pode ter acontecido nesse planeta. Esta é uma mensagem de compaixão. Esta é uma mensagem que diz: trabalhadores da luz, vocês estão treinados para isso. Isso está aqui. Atravessem isso e vocês moverão-se adiante com um planeta diferente, com uma diferente consciência. As pessoas estão indo para a auto-introspecção agora e dizendo: será que há algo maior que eu estou perdendo? Será que a consciência está começando a mudar? E talvez isto faça parte de tudo isso. Meus queridos, vocês atravessarão. Isto é apenas o pico, começando agora. Vocês atravessarão isso, permaneçam seguros. Sejam circunspectos, não se escondam mais do que vocês precisam quando vocês estiverem fora para poder ajudar as pessoas. Se você os encontrarem na loja, ajude-os. Se parecer que eles têm problemas, você pode conversar com elas, você não precisa tocá-las ainda, mas você poderá conversar com ela. Você está bem? Converse comigo. Com que você está preocupado? Pense sobre estas coisas, meus queridos, porque vocês carregam uma luz de conforto. Esta é a sua linhagem, é porque vocês estão aqui, é porque vocês estão interessados bastante para ouvir essa mensagem e estar nesta sala. Esta é a verdade do dia. Eu terei mais a dizer mais tarde. Mas, meus queridos, isso está começando a ser um planeta mais compassivo e isso começa hoje. Saiba destas coisas, saia deste lugar diferente de como você chegou, com perspectivas que poderão ser muito diferentes do que você jamais esperou. Não haverá mais normal neste planeta. Como eu disse a vocês muitas vezes. E assim é.